Ok, agora estamos gravando. Boa noite a todos, boa noite a todas. É imenso prazer estar aqui mais uma noite com vocês, no nosso laboratório de estudos em religião e religiosidades, aqui do Centro Universitário Cidade Verde, com esse projeto que começou com o Geison, nosso aluno aqui do curso de Ciência da Religião, onde nós convidamos especialistas para falar sobre determinadas temáticas. Eduardo, o senhor nós já tivemos aqui um especialista em Islã, um sheik islâmico, um membro de religião africana, mais um membro de uma comunidade espírita. Tivemos também um pastor batista, tivemos um ateu, e agora estamos aqui com o Senhor. Então, é muito bom a gente poder ter esse tempo para enriquecimento do nosso conhecimento e também tirar algumas dúvidas que eventualmente nós temos, né? É importante lembrar que há 15 dias atrás, Arthur fez uma exposição brilhante sobre a temática do pentecostalismo, trazendo para nós um primeiro contato com vai se aprofundar ainda mais nesse tema, tá certo? Então é isso. Eu vou abrir o nosso grupo lá para que vocês, depois, se vocês quiserem falar alguma coisa, comentar alguma coisa sobre a reunião do professor Eduardo também, para vocês ficarem à vontade, mas infelizmente nós temos que contingenciar o grupo, não deixar ele por tanto tempo aberto, porque nós sabemos que às vezes sai do controle algumas temáticas e acaba virando um espaço de uma discussão que não tem muito fundamento e que também não traz grandes aprofundamentos e conhecimentos, né? Ao contrário, deixa a gente mais nervoso e tudo mais. Eu acho que não é essa a intenção do grupo. Mas mesmo assim, eu vou abrir depois da nossa reunião, porque eventualmente algumas questões ficam, se vocês quiserem levantar também lá no grupo, tá certo? E a gente pode fazer esses exercícios de abrir durante um tempo, fechar, para que a gente vá acostumando com com esse modelo, né? Tá certo? Principalmente quando se trata de religião. No primeiro momento nós deixávamos o grupo aberto, o professor Eduardo, a professora Laís, o professor Augusto, que está aqui também, os outros já sabem, né? Mas a gente deixava o grupo aberto, daí acabava tendo discussões assim, sem nenhum fundamento, questões que não tinha base naquilo que nós tínhamos interesse em estudar de fato, e aí acabava sendo muito complicado, assim, entrando em discussões políticas e até mesmo passionais sobre religião. Foi bem complicado, por isso nós optamos por deixar o grupo fechado. Mas a gente pode que, à medida que nós vamos alcançando uma determinada maturidade, a gente pode ir abrindo também, né? É isso. Professor Eduardo, muito obrigado. O professor Eduardo é graduado em teologia, tem várias especializações na área da teologia. Ele é mestre em teologia pela Escola Superior de Teologia e doutor em teologia pela Escola Superior de Teologia também, lá da cidade de... Eu estou com Novo Hamburgo, mas não é Novo Hamburgo, não. São Leopoldo. São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Tá certo? O professor Eduardo é professor aqui da nossa instituição e também atua como professor de teologia numa outra instituição aqui de Maringá também, a Unicesumar. E é isso, então, professor Eduardo, seja bem-vindo. Esse tempo, esse espaço é seu. Muito obrigado pelo aceite. Legal, legal. A gente também tem bastante experiência na área pentecostal aí, só completando o que o Gustavo falou. Estou aí como pastor aí por de 2005 até 2016, tá? Então a gente tem bastante conhecimento, atuou em igrejas diferentes, inclusive. Então aí é bom que a gente consegue ter um leque legal e conseguir abordar isso de uma forma o mais abrangente possível. E eu sou professor, gente. Vocês fiquem à vontade para perguntar aí durante a palestra, que aí a gente vai abordando. Eu preparei alguns slides aqui só para a gente ter um roteiro inicial, e aí durante os slides, até se alguém quiser fazer a pergunta, eu vou ficar aqui com o chat aberto também,
Aí pode colocar a pergunta no chat ali, ou até mesmo pedir a palavra aí durante a aula. A gente consegue, como somos poucos, né? Não é um exercício difícil da gente fazer, não. Dá uma paradinha para explicar, tá? Deixa eu abrir aqui então para vocês. Ok. Então, nós vamos tentar falar um pouco das espiritualidades pentecostais, né? E eu acho que aquilo que o Saulo falou aí é o começo de tudo, né? É a gente conseguir encontrar fundamentos para falar. Esse é que é o complicado, porque falamos de algo recentemente novo, em termos de tempo de pesquisa e tempo de desenvolvimento, então não é muito fácil de falar, tá? Bom, para início, a gente tem que fazer uma separação técnica necessária, né? Então, existem paradigmas diferentes de uma análise. Então, eu coloquei 3 dos principais que fazem análise do pensamento pentecostal hoje, do pentecostalismo, e também das outras religiões. Um deles é o enfoque histórico, né, que faz uma análise da perspectiva causal, né? O que é isso? É aquele olhar que é chamado ex post facto, né, que é a partir do que já ocorreu. Então, é geralmente uma análise documental. Análise sociológica, tá, que é uma perspectiva relacional, que vai procurar, então, também, na maioria das vezes, é ex post facto. Às vezes, estuda o fenômeno em andamento, mas a maioria estuda fenômenos já acontecidos. Procura entender, então, como as diversas relações sociais contribuíram aí para a constituição do fato. Então, enquanto no histórico há uma ênfase documental muito grande, no sociológico há uma ênfase nas relações de poder. Tá? E um terceiro, que é um menos desenvolvido hoje, que é o fenomenológico, que é uma perspectiva mais subjetiva, que procura então entender o que? As características individuais e sociais do fenômeno. Então, o foco é na mística simbólica. É como essa percepção do sagrado dá sentido para a realidade. Olhando as 3, assim, em geral, a fenomenológica é aquela que mais se aproxima da proposta da ciência da religião. Hoje, as ciências da religião, assim como a teologia, têm bastante dificuldade de se legitimar como ciência, tá? Por questões metodológicas, principalmente. Tanto porque no Brasil, e aí eu já não tenho tanta experiência disso fora do Brasil, mas mais no Brasil, há muita troca e muita multidisciplinaridade entre as ciências humanas. E o que acaba acontecendo é que a análise acaba muitas vezes ficando confusa. Em vez da pessoa entrar e fazer uma análise da ciência da religião, geralmente fazem análises históricas e sociológicas. E se a gente for pensar em ensino da religião, quem vai atuar nas escolas, é muito complicado, tá? Porque a análise histórica e sociológica, diferente da fenomenológica, elas são análises mais críticas. Mais críticas. Como assim, né, professor, mais críticas? A sociologia e a história, quando elas analisam um fato, elas sempre partem de um determinado ponto de vista para analisar o fato. E geralmente elas incorrem em algumas categorizações que tendem muitas vezes a classificar o conteúdo para tornar mais fácil a reflexão. Mas quando a gente vai para a religião, essas classificações elas acabam fazendo reduções gigantescas muitas vezes para poder classificar uma teoria, uma ideia, um grupo, um pensamento. E essas classificações, então, acabam fazendo diversos tipos de exclusões e outras formas de violência que acabam sendo legitimadas por essa forma de pensar. A proposta fenomenológica ela já surge meio que numa contramão da história, né? Alguns filósofos que queriam uma percepção menos determinista da realidade pretendem, então, analisar o fenômeno de uma perspectiva mais subjetiva, tá? Tentar entender o que o fenômeno representa para aquela pessoa. Essa é a perspectiva. Enquanto a história vai olhar o fato, né, o que aconteceu. Então, por exemplo, no último encontro sobre os pentecostais, o nosso colega ele falou sobre bastante de uma perspectiva histórica, né, pontuando os principais fatos que se relacionam à origem e desenvolvimento do pentecostalismo. Mas é uma análise que acaba
criando pontos maiores e ignorando todo o fenômeno que está acontecendo ao redor. Então, a análise fenomenológica ela não é tão ampla, no sentido de pegar todas as ideias e sintetizar em uma só, mas ela tenta pegar alguns focos do fenômeno e estudar esse fenômeno e encontrar algumas relações entre essas práticas do fenômeno, para assim tentar pensar a ciência de uma outra forma. Tá? Então, isso daqui é um ponto importante, principalmente para quem vai estar trabalhando aí com ciência da religião e com o ensino religioso, tá? Para que não faça essa confusão na hora de aplicar. Porque essas aplicações acabam muitas vezes um perfil mais histórico, mais sociológico, acaba sendo mais crítico na hora de fazer uma exposição. O perfil fenomenológico, a fenomenologia tem aí como uma das principais perspectivas aquilo que é chamado de époque, né? Que é justamente a anulação desse juízo crítico. Não que isso seja possível, que já tem muita gente que questiona sobre essa possibilidade, mas a ideia é perceber o fenômeno da perspectiva da pessoa que está vivenciando o fenômeno. Né? Entrar no lugar dela e poder perceber como ela, aquele fenômeno, poder entendê-la a partir da forma que ela vê aquele fenômeno. E também entender a minha visão sobre o fenômeno. Tá? Por que eu estou vendo o fenômeno desse jeito? Por que a minha percepção do fenômeno é diferente da percepção do outro? O que a gente fala do pentecostalismo, assim, de cara, para começar, é que se fosse uma coisa só ruim, como foi muito pontuado na história, não teria crescido exponencialmente, né? E encontrado tanto apoio e tanto desenvolvimento, a ponto de ser provavelmente a religião que mais cresceu no mundo nos últimos 100 anos. Realmente é um fenômeno que precisa ser estudado e ser estudado bem dessa perspectiva mais da época, né? De conseguir perceber o que está acontecendo, de conseguir perceber os fenômenos que estão acontecendo e como esses fenômenos se relacionam aí com a sociedade. Tá? Bom, vamos para frente um pouquinho. Então você tem aqui um exemplo para a gente entender o que aconteceu, né, na origem do pentecostalismo. Então, assim, você tem 3 grandes polos de análise. Né? Nós temos aqui uma análise mais histórica, uma análise mais social e uma análise mais fenomenológica. A histórica, ela hoje, os principais estudiosos da história do pentecostalismo vinculam o início do pentecostalismo principalmente à crise urbana gerada pela industrialização nos Estados Unidos, tá? na virada do século. 1900. Embora haja, sim, registros de características do pentecostalismo de 1890, 1880, 1860. Tá? É porque não era um movimento que surge do nada. É um movimento que surge a partir de desenvolvimento de outros fenômenos. Então, aqui nesse comecinho aqui, né, paralelo com o que acontece, a industrialização nos Estados Unidos fez com que muitas pessoas saíssem da área rural e migrassem para a área urbana. Na área urbana, o que vai acontecer? Vão ter várias crises, é claro, aumento de população, desemprego, insalubridade monstruosa das primeiras indústrias, que geraram um contexto de caos gigantesco. E naquele contexto de caos, você tinha ainda uma segregação racial muito forte, uma segregação social muito forte, que fazia então com que aquelas comunidades mais pobres, mais simples, acabassem migrando para outros tipos de resposta, e no caso a resposta que eles tinham à mão. Naquela época, na 1900, toda a significação do mundo ainda era muito religiosa. A ciência não tinha ganhado o espaço que ela ganhou hoje para a significação da realidade. Então eles vão significar a realidade com o que eles têm. E naquelas comunidades mais simples vão se desenvolver muito da teologia que vinha, então, em alguns movimentos evangelísticos, evangelicais, para ficar mais fácil, evangelicais da Europa, principalmente da Inglaterra, alguns movimentos puritanos que chegaram aos Estados Unidos, aliados a alguns movimentos milenaristas, que acreditavam que o mundo ia acabar mesmo e que o Jesus estava voltando. Então, diante daquele quadro de sofrimento, isso daí se tornou uma teologia muito forte naquelas primeiras comunidades. Então, por isso, alguém pode falar que vai encontrar resquícios da teologia dos pentecostais em vários momentos ali, perto do período da industrialização, e vai ter isso aí. Isso aí vai acontecer separado. Em igrejas pequenas. Por que igrejas pequenas?
porque vão surgir pequenas comunidades em relação aos povos, aos grupos que migraram das áreas urbanas, das áreas rurais para a área urbana, e vão criar várias pequenas comunidades. Outro elemento que influencia nesse começo, esse daí trouxe o milenarismo, mas ainda vindo da Europa, o movimento Holiness, que talvez seja o maior propulsor mesmo do pentecostalismo, que é o movimento metodista wesleyano, que trabalha uma ideia de personalização da fé. Então, uma grande percepção que teve, uma mudança, em que a fé não era mais uma coisa coletiva, e a fé era uma coisa que era significada individualmente, que a pessoa tinha que sentir, que a pessoa tinha que viver, aquilo que é muito presente na teologia e no pensamento das igrejas wesleyanas. Isso vai se desenvolver em um movimento de santidade, né, que é esse movimento Holiness, e esse movimento vai alcançar várias comunidades e vai ser um propulsor de evangelização mundial e vai ser um propulsor dessa dinâmica individual. Até então, as pessoas eram católicas porque nasciam em países católicos, eram protestantes porque nasciam em países protestantes, mas esse movimento de Wesley vai levar as pessoas àquilo que hoje ficou conhecido nas igrejas pentecostais, tradicionais também, como apelo para a pessoa aceitar Jesus na sua vida como um ato singular, particular. Então essa particularização e subjetivação ela vai acontecer com o movimento Holiness. E também vai vir forte para os Estados Unidos primeiro. Não vem para o Brasil no primeiro momento. No primeiro momento, isso tudo vai para os Estados Unidos. O Brasil, colonizado por Portugal, ainda tinha uma forte ênfase católica, e não apenas da Igreja Católica, mas também das ênfases da Igreja Católica aí, da Contra-Reforma, dos resquícios da Contra-Reforma no Brasil, né, que vai, então, cercear bastante outras religiões, aí, principalmente outras denominações cristãs, tá? Então, o que acontece? Nesse primeiro momento, você já tem ali o milenarismo, que é importante, você tem a graça, você tem o milenarismo, que é importante, e nós temos ali a santidade, né? Todo aquele perfil ascético que é importante se firmando. Mas isso não vai ser suficiente para formar o pentecostalismo. Vai ser justamente nesse sofrimento das pessoas que vão migrar pessoas pobres, humildes e começar comunidades ali. E eles não tinham condição de ter um pastor formado, com estudo. Então, muitas vezes, essas pequenas comunidades se uniam e eram líder de família, eram pessoas simples que dirigiam a comunidade. Por isso, então, nessas primeiras comunidades, você vai ter muito próximo do pentecostalismo atual, que são pessoas que se uniram para orar e para falar de Deus e para incentivar umas às outras naquele período difícil. Tá? Então não era uma dimensão de domínio e disputa religiosa, como se vê muito hoje. Era mais uma dimensão de resistência em meio a um caos social e político que havia. Tá? Mas isso aqui é uma perspectiva histórica e social, né? Crise econômica, caos urbano, migrações, segregação e tal. Agora, essa situação, então, histórica e essa situação social vai motivar muito do que vai ser a experiência de fé. Por que eu falo que vai motivar muito e não vai motivar tudo? Porque essa experiência de fé foi singular dos Estados Unidos. A industrialização existiu na Europa, mas não teve pentecostalismo forte na Europa. Nem teve pentecostalismo direito na Europa antes dos Estados Unidos. Crise social teve na Europa toda por causa da industrialização, mas também a resposta não foi o sagrado, não conseguiu surgir esse pentecostalismo lá na Europa. Agora, essa dimensão pentecostal surge nos Estados Unidos, e dos Estados Unidos ele acaba se alastrando para o mundo inteiro. Então, existem alguns elementos que são singulares daquele momento, que é difícil de mensurar, né? Um deles é a segregação. Então, aqui eu já estou... Não são todos os teóricos, são alguns teóricos que entendem que a segregação foi importante para o início do movimento pentecostal. Porque, no caso, Visson Sinan, que é um dos principais pesquisadores do movimento pentecostal, ele vai trabalhar que é justamente aquela segregação forte fez com que as pessoas começassem a romper esse paradigma. E esse rompimento do paradigma, onde no mesmo local negros e brancos, ricos e pobres, homens e mulheres tinham uma relação igualitária, ou pelo menos o mais igualitária possível perante Deus, então era essa percepção que rompeu o paradigma. E que talvez nesse contexto não fosse tão forte nos locais na Europa, mas que nos Estados Unidos acabou sendo mais enfático. É uma das possibilidades. Tá? Outra possibilidade a gente nunca pode abandonar, e aí a questão da
da fenomenologia, é entender que existem sempre aspectos subjetivos dentro das decisões dos seres humanos. Pode ser que houvesse os mesmos parâmetros nos mesmos locais, mas elementos subjetivos ali naquela região fez com que as pessoas tivessem uma visão de Deus diferente. Pessoas que tiveram visões diferentes. Então não dá nunca para a gente abrir mão desse perfil, porque a gente vai olhar a história da humanidade, parece que em vários momentos foram pessoas que tiveram ali um momento diferente de reflexão e que acabou mudando muito da definição histórica. Então, sem dúvida, muito da definição do que é a história da religião vai ter impacto com William Seymour. William Seymour nem era um grande pensador, mas o grande impacto de William Seymour, que é esse pastor negro da imagem, o grande impacto dele é justamente pelo fato dele ser negro. Ser negro, ele tinha um problema na perna, ele era coxo, e ele tinha um problema no olho, ele só tinha um olho, só enxergava de um olho. Então, parece que ele acabou acumulando vários preconceitos da época, por causa de ser um deficiente físico, ser negro, ser pobre, e ainda com tudo isso ele começa ele era um pastor de uma igreja batista, né, ele foi chamado para ser pastor após o seminário, e ele começou a desenvolver os estudos que ele aprendeu no seminário, que era um seminário que trazia teologia holiness, tá? Não era bem um seminário pentecostal, com Parham ainda não era pentecostal, como a gente pensa, ele era mais um wesleyano avivado, e ele então vai vir dessa comunidade dele, vai trazer isso, a Igreja Batista não aceita, e ele acaba montando em uma casa, uma comunidade, e naquela comunidade, no lar, as pessoas começam a ir até ele, porque vem nele um ponto de aproximação. Então outras pessoas simples, pobres, fracas, negros, excluídos da sociedade, começam a ir até aquela casa porque tem alguém que ora por eles, intercede por eles, e os trata de uma forma com integridade. Isso vai fazer com que aquela comunidade em pouco tempo cresça, se expanda. E aqui você tem o primeiro salão, né, que era chamada Igreja da Fé Apostólica, né, que é esse começo, mas que era uma coisa muito focada em alguns padrões ascéticos de Keswick, lá de algumas comunidades inglesas, né? Então era assim, era muito rigor ascético, muita oração, né? Se reuniam quase para horas e horas de oração. A comunidade não tinha luxo nenhum, né? Então tem várias fotos da comunidade que os bancos eram tábuas em cima de tijolos. O púlpito de William Seymour era 2 caixas de laranja, né? Então era uma coisa assim bem simples, bem humilde, mas que por meio disso acabou alcançando muita gente. Por quê? Quem ajudou com tudo isso? A mídia. Então o Times mesmo e vários outros jornais locais, os próprios pastores das outras igrejas começaram a ridicularizar o movimento de William Seymour, e isso fez com que ganhasse mais notoriedade e muita gente começasse a sair de várias partes, não só dos Estados Unidos, mas em pouco tempo, gente do mundo inteiro querendo saber o que estava acontecendo ali, principalmente porque era uma época de muita enfermidade no mundo inteiro, por causa da insalubridade da industrialização, que aumentou muito a crise sanitária, e com isso também a ciência ainda empacada, quase sem desenvolvimento, e muitas pessoas desesperadas por ter algum tipo de cura e esperança, iam lá ver se encontrava alguma resposta. Então isso daí movimentou muito a fé nesse primeiro momento. E qual que era a mensagem que ele tinha? Era o milenarismo. Jesus está voltando, né? Muda de vida, Jesus está voltando, vai acabar com o mal, Jesus está voltando, aí nós precisamos encontrar o nosso Senhor e ele vai nos colocar ao seu lado. Então essa mensagem ele acabou conquistando muita gente. Com isso vão surgir, né, a ideia de curas, que vai ser o principal. Línguas ainda não. Aquele negócio de línguas estranhas, que o pessoal dá tanta ênfase, não foi tão enfatizado na comunidade de William Seymour, mas vai ser mais enfatizado em outros momentos, e depois retomado pela Assembleia de Deus, principalmente brasileira, e aí se torna uma doutrina. 1914, que é quando virou a doutrina. Tá? Mas nesse primeiro momento, ela era uma religião de empoderamento. Tá? Empoderamento espiritual, onde não importa quem você fosse, de onde você viesse, do jeito que você estivesse, Deus estava ali, ele te ouviria, e ele poderia te atender, e você poderia falar diretamente com ele, sem necessidade de nenhum mediador. Então isso daí foi muito forte naquele começo. Era uma ênfase muito grande num Deus para todos. Tá? Então aqui esse é um primeiro momento.
É claro que desse pentecostalismo, que a gente chama de pentecostalismo raiz, hoje nós não temos mais quase nada. Tá? Hoje já desapareceu quase tudo que poderíamos ter aí desse pentecostalismo, dessa espiritualidade. Tá? Isso daí, no Brasil, vai se desenvolver aí de 1900 até 1950, mais ou menos. Tá? De 1950, surge uma coisa nova, duas coisas aí que vão mudar o mundo, né? Mas mais é a televisão. Tá? O rádio e a comunicação também, por causa da guerra, ele vai se desenvolver muito, o rádio, por causa da guerra. E a televisão como um fenômeno que vai, logo no começo que surge a televisão, algumas religiões já vão entrar com programas de TV para anunciar o evangelho, e isso vai mudar toda a cara do que era esse pentecostalismo nascente, que era uma coisa mais milenarista, né? Mais focada no empoderamento, inclusive até por isso ganhou, eu acredito, ganhou bastante espaço aqui no Brasil, porque vindo para o Brasil, embora não tenha encontrado aquele clima de segregação racial tão violento como os Estados Unidos, embora tivesse aqui também, porque aqui no Brasil ele se espalhou muito, né? Mas no Brasil ele encontrou muita crise social, né? Entre os grandes e os pequenos, e principalmente crise religiosa. O pentecostalismo no Brasil ele vai se firmar no confronto com a Igreja Católica. Então, no Brasil, ele vai perder um pouco aquela característica de milenarista, social, e vai assumir mais uma característica de confronto com a igreja, porque eles têm que se legitimar. Então, por exemplo, no começo do movimento pentecostal brasileiro, tem várias igrejas pentecostais que foram apedrejadas em vários vilarejos, pessoas perseguidas. Então, não foi uma história fácil. Tanto porque o catolicismo também vinha. Lembramos aqui de uma contra-reforma que ainda era presente aqui no Brasil, que teve em Portugal e em Espanha, onde o martelo bateu muito mais pesado, né, foi muito mais forte nos tipos de inquisição, e aqui no Brasil acabou tendo muito confronto. Esses confrontos vão começar a diminuir depois de 1950. Mas nesse primeiro período, 1920, 1930, 1940, a comunidade ela vai acabar se solidificando no sofrimento mesmo, na perseguição, e aprendendo a ser uma comunidade de disputa, de briga, né, e de confronto religioso, tá? Que não era tão presente nas comunidades norte-americanas, mas que vai ser mais presente aqui no Brasil. Indo para frente um pouquinho aqui para a gente olhar, não são muitos, são poucos slides, tá? Então é mais para a gente ter um panorama e vai mais pelo que eu falo. Tentei escrever, mas não deu tempo de escrever isso para vocês. Experiência e fé, né? Até 1950, como é que fica esse fenômeno, né? Primeiro, eles tinham uma percepção visceral do sagrado. Então, quando você encontrar aquele pentecostal velhão, que está na igreja pentecostal até antes de 1970, você pode esperar dele uma experiência com o sagrado diferente. Ele tem uma percepção ascética maior, ele tem uma compreensão da oração maior, ele percebe a importância do sentimento muito mais, a importância de sentir o querer de Deus, de ouvir Deus falar contigo, né? Então isso para ele é muito forte. Ele tem grande poder de significação da realidade. Então essa comunidade mais antiga tinha aquela ideia de conseguir ver Deus em tudo. Então isso era muito presente. Caiu um raio. Não, Deus está mostrando que eu não tenho que ir para aquele lugar. Meu patrão me deu uma bronca. Não, Deus está mostrando que eu tenho que pregar lá, que é o inimigo que está se levantando. Entendeu? Então, assim, o poder de significação da realidade era muito grande. Ele trouxe consigo, então, já um pouco de doutrina, né, que aí aquelas misturas do que acontecia naquela época, que é as curas, línguas e a segunda bênção. A segunda bênção e as curas são movimentos holiness. O que surge mesmo aí no meio pentecostal é o movimento de línguas estranhas, chamado de glossolalia, né? O de línguas estranhas, que, explicando rapidamente, né? A partir do fenômeno, para vocês entenderem, tem a ver com aquela noção de extravasar, sabe? De êxtase. Aquele momento de êxtase em que a pessoa extravasa, sabe? E consegue se comunicar com o sagrado, mesmo que seja uma coisa irracional. Então, é mais ou menos isso que é o fenômeno. Que para uma pessoa que tem essa experiência significa muito. Muito. No meio pentecostal, em alguns casos, é uma das experiências mais significativas com o sagrado que ela tem. Então você percebe que aí as piadinhas e as brincadeiras podem ofender bastante as pessoas que
tem esse tipo de experiência sagrada. Ainda que seja estranho, ainda que seja confuso, ainda que não seja comum, né? Mas para quem tem essa experiência, ela é tida como uma experiência muito importante. Eu conheci algumas pessoas, por exemplo, que tinham aquela questão do cair no espírito, né? Eu estava numa igreja, eu e minha esposa, a gente era novo ainda, e, e uma colega nossa nos convidou, e lá no final da liturgia começou todo mundo a cair. Aí eu fiquei olhando para minha esposa, ela para mim, será que nós vamos cair também? Aí todo mundo caiu e só a gente ficou de pé, né? Então, mas essas coisas acontecem. Falei assim, eu olhei para a esposa e falei assim, ó, eu não senti nada não para cair, você sentiu? Ela também não. Então vamos continuar de pé. E depois do culto, assim, nós fomos conversar com a amiga e ela chorando, né, com aquela experiência mística que ela teve, que sentiu Deus derrubando ela. Tal. É claro que, para minha percepção racional, aquilo não tinha sentido nenhum, né? Poxa, que graça tem de roubar? Que dom é esse? Dom de cair no Senhor, né? Até brinquei, é um dom de cair no Senhor. Não, não é dom de cair no Senhor. Mas a questão é que para aquela pessoa, para ela em si, aquilo era uma experiência fantástica. Entende? Então é isso que a gente pega na fenomenologia. É perceber o que é para a pessoa. Entendeu? Como a pessoa percebe aquilo. O que é para aquela pessoa. Muitas vezes, para mim, para minha percepção, aquele sagrado não me diz nada, mas para aquela pessoa diz muito. Então, no meio pentecostal, por exemplo, por causa dessa ênfase ascética, mas essa ênfase ascética ela tem muita coisa boa. Por exemplo, nós temos muitas pessoas que se converteram da cachaça. Camarada que passava lá o fim de semana todo bebendo, né? E aí ele se converte, Deus muda a vida dele e tal. E agora, toda vez que você falar com ele, você fala cachaça, ele já fala que é o Satanás purinho. Mas entende que para aquela pessoa que a bebida quase destruiu a vida dela, é claro que o Satanás é a cachaça. Sem dúvida. Para ela é mesmo. E se ela chegar perto, ela está sendo tentada. Então ela criou todo esse imaginário para poder significar a realidade dela de libertação daquilo. Tá, para mim não faz diferença nenhuma pegar um copo de cachaça e não tomar, para mim não faz diferença nenhuma. Mas para aquela pessoa, para o sagrado dela, isso é muito importante. Entendeu? Então, assim, o sagrado é essa construção subjetiva e individual, que no pentecostalismo ganhou asas. Até então, nas igrejas mais tradicionais, era muito mais educacional. Então a pessoa aprendia o sagrado, aprendia que tinha que ir para a comunidade, aprendia que tinha que seguir a doutrina e a fé. No pentecostal, ele foi levado a provocar as emoções da pessoa, a mexer com uma área que a pessoa geralmente não mexia. E com isso, muitas vezes, acabou sim movimentando muito do ser da pessoa, para fazer com que a pessoa até mesmo mudasse todo o seu paradigma, que tivesse aí o que é considerado uma experiência de conversão. Que aí na psicologia da religião você vai encontrar um pouco mais de profundidade para tratar disso. Vou tentar correr aqui, que o tempo é pouco, tá? Então, superação dos paradigmas sociais, que era importante na época, né? Questão dos pobres, do afrodescendente, das mulheres. Então, nos textos antigos, nas memórias de Azusa, tinha várias situações de valorização da mulher, que ainda sofria bastante naquela época. Os analfabetos. Nossa, os analfabetos no Brasil é maravilhoso. A maior parte dos pastores pentecostais brasileiros até 1950 eram analfabetos. Aí você pergunta, professor, e se ele era analfabeto, como é que ele pregava a Bíblia? Vou falar para você, ótimo. Então ele ia num curso e ele aprendia. Ele pegava o texto bíblico. A primeira coisa, ele decorava os versos, porque ele não sabia ler. Então ele tinha que decorar. Depois que decorava, ele pegava a Bíblia e marcava o verso com um pontinho na frente. E ele fazia um sinalzinho na frente do verso. Quando ele ia pregar para alguém, ele não sabia ler, mas ele mostrava para a pessoa, lê aqui, ó. E ele sabia onde ler, porque ele tinha marcado os versos, onde eram os versos da evangelização. Aí a pessoa lia para ele qual era o verso e ele pregava para a pessoa. Então, muitos dos pastores pentecostais eram pastores e não tinham nem leitura. Aí, o que eles tinham? Essa experiência com o sagrado que tinha mudado a vida deles, nessa subjetividade de poder encontrar Deus, de poder tomar sua decisão pela forma que ele quer servir Deus, entendeu? E isso, então, fazia com que eles ressignificassem tudo, ao ponto de entender que Deus era tudo na vida deles. E ao ponto, claro, de gerar os extremos aí que a gente conhece da própria religião pentecostal. Então é uma religião de empoderamento, de confronto, né, que vai surgir aí, principalmente no Brasil com o catolicismo no primeiro momento, e de pluralidade e diversidade, porque não há um pentecostalismo, mas há vários pentecostalismos, e dentro de uma igreja pentecostal você já encontra vários pentecostalismos.
Dentro de uma igreja pentecostal, você encontra aquelas pessoas que são mais viscerais, você tem aquelas que são mais tranquilas, entendeu? De certa forma, as próprias personalidades se mesclaram à compreensão do sagrado e muitas pessoas acabaram adaptando isso na sua forma de viver o seu sagrado com Deus. Tá? Então, esse é o primeiro momento. Então, vamos para frente. Ó. Num segundo momento, então, de 1950 para 1990, eu não gosto muito daquele negócio das ondas. Tá? Aquela é uma explicação mais histórica. Tá? Funciona, mas aquilo que eu disse, acaba fazendo umas reduções muito grandes. Mesmo aqui, eu arrisquei ainda fazer um monte de redução. Tá? Mas, assim, é para a gente poder entender e tentar significar com épocas. Primeiro, de 1950 a 1990, nós temos a principal coisa que acontece com o pentecostalismo é a redução da subjetividade. Então, aquele movimento que era muito eu, muito pessoal, muito individual, começa a regredir. Não é assim da noite para o dia, tá, gente? 1990 isso ainda estava ali, mas já estava começando a regredir, porque as primeiras igrejas pentecostais começaram a se tornar estruturas. E quando se torna estrutura, ela solidifica o conhecimento e deixa de ser aquele momento onde o conhecimento ele tem aquela citação, aquele insight, né? E passa a ser educacional. E aí começa a surgir a doutrina, começa a surgir as formas, e aquela subjetividade do primeiro momento, do encontro, da mudança, do eu decidir, agora se torna educacional também. Esse movimento vai acontecer. Vai acontecer esse movimento, e junto com ele o movimento de massificação. Com o crescimento pentecostal e com a inclusão, principalmente, das mídias, televisão e rádio, algumas igrejas vão explodir da noite para o dia. Alguns movimentos surgiram também nessa época, que foram as grandes evangelizações, as cruzadas. Eu mesmo participei de algumas em 1993, 1997. Então eu tive ainda essa experiência nas grandes cruzadas, aí, no final do movimento. Com Billy Graham, inclusive, quando ele esteve no Brasil, eu não cheguei a pegar com Billy Graham, eu peguei já a resquício posterior ao Billy Graham. Estruturação e organização denominacional que vai acontecer, uma mudança paulatina de paradigma social, que agora o Brasil estava mudando. Então aquela ênfase mais rural some, onde os primeiros pastores iam de cavalo nas primeiras comunidades, e agora você tem uma industrialização precária surgindo no Brasil, e com essa industrialização precária, a migração para centros urbanos, e surge uma situação parecida com os Estados Unidos, que também vai propiciar crescimento das igrejas pentecostais no Brasil, justamente com o mesmo chamado, o chamado milenarista. No Brasil, muito forte foi o apelo milenarista do Jesus está voltando, do fim do mundo está próximo, ainda mais em 1950, faltando 50 anos aí para o ano 2000, 1990, então imagina, estava todo mundo ouriçado achando que o mundo ia acabar. Acho que eu não me lembro, acho que num ano eu cheguei a dar estudos sobre Apocalipse, acho que umas 30, 40 vezes aí por ano nos últimos anos antes de chegar o ano 2000. E quanto mais perto do ano 2000, mais eu dava estudos sobre os apocalipses, das escatologias e tudo mais. Confrontos religiosos agora não vão ser só com a Igreja Católica, vão surgir confrontos internos entre as próprias igrejas pentecostais, vão começar confrontos com outras religiões, mas são menores. Nesse primeiro momento aqui, vão ser mais com os pentecostais e os católicos. A partir de 1970, 1980, os confrontos agora começam a assumir uma crise com as religiões afro. Quem é o grande motor disso é o Edir Macedo. Edir Macedo trouxe toda uma lógica na televisão, nos livros, no rádio, de confronto com Satanás. Confronto com Satanás. Eu estava na igreja, na época, era uma batista tradicional, ainda não era pentecostal, e eu percebi a mudança. Quando as igrejas nem falavam de demônio, e de repente, após o fenômeno do Edir Macedo, todas as igrejas começaram a falar de demônio. E aí você via que não era só aquela, várias igrejas começaram a adaptar seu rito e sua liturgia por causa das mudanças que estavam acontecendo na Igreja Universal, que arrebatavam todo mundo. Então lá, mas isso aí também, novamente, isso tem a ver com essa espiritualidade de confronto, né? Que acaba sendo muito forte no Brasil por causa do contexto de crise religiosa que já vem no confronto com a Igreja Católica. E depois ele vai continuar no confronto com as religiões afro e hoje no confronto entre eles mesmos, né? Então, ver que os evangélicos e os pentecostais brigam com os próprios pentecostais até dentro da própria instituição. Tá? Assim, hoje eu não sou, mas eu já fui pentecostal aí por
15 a 17 anos, eu vou dizer para vocês que não é fácil, né? Conheço bem isso. Olha lá. Primeiras renovações carismáticas tradicionais surgem em 1950, que é quando vai surgir a Igreja Católica, a carismática, presbiteriana carismática, batista carismática, vai tudo nessa época. Mas como que? Como o desenvolvimento dessa mística. Estava todo mundo percebendo que o Espírito Santo, ninguém falava dele. E, de repente, ele era um cara importante para a fé. E isso fez com que várias igrejas começassem a mudar sua liturgia, sua teologia, suas doutrinas, seus ritos, para poder, então, não apenas uma estratégia de marketing, mas porque viam que tinha algo diferente. Tá? Tinha algo diferente acontecendo. Também nessa época, perto da década de 70, surgem as primeiras igrejas mais alinhadas com a lógica de mercado. Isso surge nos Estados Unidos, com Kenneth Hagin, né? E aí se alastra lá nos Estados Unidos. E, como sempre, a teologia produzida na Alemanha, enlatada nos Estados Unidos e consumida no Brasil, né? Então, os brasileiros acabam copiando muito dos movimentos norte-americanos e acaba, então, essa lógica de mercado também exercendo grande dominação no mercado religioso brasileiro. E aquela percepção visceral da fé recebe uma redução quase drástica, onde as pessoas começam a entender que já não é mais tão importante assim. Tá? Ó, o que vai acontecer de mudança? Então, nós vamos ter aqui o movimento histórico. Agora, a dominação do mercado começa a se desenvolver, perto da década de 70, 80, queda do Muro de Berlim. Então, vários elementos mostrando essa ênfase da dominação de mercado. O Brasil ainda não vai sentir isso de cara, porque o Brasil ainda é um mercado emergente, ainda está numa lógica desenvolvimentista. Então, nesse período, a teologia da prosperidade ainda não foi forte no Brasil. Tá? No Brasil, os fenômenos de classe, eles percebiam a lógica de mercado por causa das classes, mas eles tinham uma resposta diferente. As igrejas desenvolveram uma resposta para a teologia de consagração. É um desenvolvimento dos movimentos conservadores, europeus e norte-americanos, que por influência do evangelicalismo influenciaram muito a prática de fé pentecostal e não apenas pentecostal, mas também tradicional brasileira. Tá? O resultado foi que na experiência de fé, aí é sempre generalização, né? Vai haver busca por consagração, que foi um movimento muito forte que teve no Brasil, então, nesse período, justamente por causa desses movimentos evangelicais, que alcançaram os pentecostais. Muita evangelização no meio de rua, por causa daquela lógica de confronto, católico tem que se converter, então os pentecostais saíram na rua, se é católico eu estou pregando para ele, então não tinha dó, né? A ideia era essa. Alienação econômica e política nesse período, justamente por causa da situação confusa que o país viveu na ditadura. Então as igrejas pentecostais, evangélicas como um todo, preferiram uma posição de alienação, enquanto a Igreja Católica e algumas igrejas luteranas assumiram a teologia da libertação de confronto, a maior parte das igrejas evangélicas e pentecostais vão assumir uma postura de alienação e, nesse período, muitas igrejas pentecostais vão ter pastores militares. Então vai haver uma militarização bem forte das igrejas evangélicas. Por isso, hoje, quando nós vemos os apoios políticos e o papel da Assembleia de Deus apoiando a política dos militares, tem a ver que muitos pastores das igrejas pentecostais são militares, pastores presidentes, vem tudo da área militar. Isso teve muita ênfase na época da ditadura. Tá? A influência conservadora ainda é muito forte nessas comunidades e a teologia, por causa mais perto de 1990, se torna uma teologia escatológica predominantemente. Tá? E aí, por fim, agora, de 1990 para cá, nós temos já outro fenômeno, né, muito maior, talvez, que esse primeiro fenômeno, mas continua a redução das subjetividades, tá, por causa das estruturas que as igrejas vão se desenvolvendo. Esse movimento de massificação amplia com as mídias e tecnologia. A fé ela vai dar uma homogeneizada terrível, né? Então, quem viveu o Evangelho, eu vivi em 1993, 1992, uma experiência de conversão ali. Então, eu tenho uma experiência de fé e eu olho a igreja hoje e falo que não tem nada a ver com a igreja pentecostal e tradicional que eu conheci em 1990. Hoje, quem entra hoje na igreja não sabe o que é ser pentecostal e não sabe o que é ser evangélico. Aquilo que o pessoal brinca, né, que é o Nutella e o raiz, né? Realmente, quem viveu esse período tem essa experiência.
Hoje é muito pragmatismo religioso, né, que é muito forte essa questão aí de querer reduzir tudo a uma resposta simplória e rápida, e isso aí é muito problemático nessas comunidades. Há uma estruturação e organização denominacional hoje muito grande, mesmo nas igrejas que começam, elas já herdam o patrimônio estrutural e ideológico das outras, não conseguem se libertar, já começam subjugadas a essa ideologia. Então elas não são novos movimentos, mesmo que sejam igrejas novas. Há uma mudança total do paradigma social. Então a teologia da prosperidade e os cultos para empresários hoje mostra uma virada de 100% no que era a teologia pentecostal. Até 1990 você ainda tinha as igrejas muito focadas em comunidades mais simples e mais pobres, tá? Minha época. Virada do ano 2000 isso aí muda. Né? As igrejas pentecostais, as pessoas começam a se desenvolver economicamente, e isso daí faz com que mude o perfil, né, das igrejas, que começam agora a focar muito mais nesse público de renda mais estabilizada e menos nos pobres. Tá? Então, há essa mudança. As lógicas de mercado, é claro, contribuem para isso. Os confrontos religiosos agora saem da Igreja Universal e atingem diversas outras igrejas, e o foco agora é lutar contra o diabo, e a principal cara do diabo são as igrejas e os cultos afro, tá, em geral. Também as formas de espiritismo, né, vamos tirar elas daqui, mas as formas de espiritismo, mesmo kardecista, também é visto assim. A Umbanda, que é um fenômeno religioso brasileiro, é um dos mais perseguidos aí dentro desses grupos. Eu mesmo, na minha época de pentecostalismo bravo, eu mesmo, infelizmente, né, para dar notícia para vocês, tive algumas experiências de orar em terreiro, assim, tá? E olha que o meu pai era presidente de terreiro, tá? Então é uma loucura. Neopentecostalismos que surgem, mas surgem como movimentos dissidentes, tentando alguma revalorização da subjetividade, mas como eles não mudam a estrutura, logo eles acabam caindo no mesmo fenômeno de massificação que ocorre hoje muito forte nas igrejas brasileiras. E uma formatação muito grande dessas subjetividades. Tá? Aí, para terminar aqui o nosso olhar geralzão, né? O que acontece hoje? Né? Então você tem um movimento histórico, assim, a dominação de mercado hoje muito forte, né, pelo capitalismo. Isso traz uma lógica neoliberal que domina o mundo, e não tem muito como fugir disso. A globalização acho que potencializou isso aí bastante. No fenômeno de classe, olhando para uma perspectiva social, você tem a lógica de mercado hoje definindo todas as relações, tá? Não só mais algumas relações sociais, mas praticamente todas as relações reguladas pela lógica de mercado. Uma teologia da prosperidade como a teologia do mercado, ela surge como a teologia do mercado, e o enriquecimento dos evangélicos acaba contribuindo para esse fenômeno e essa mudança de classe. Dentro disso, a experiência da fé também muda. Então agora a experiência da fé não tem mais a ver com aquela noção de libertação, mas virou a busca da bênção. A religião ela tende muito mais para o individualismo, menos compromissado, né, quase sem tempo. Espiritualidade agora ela é de libertação, e aquele foco de confronto com o diabo acaba assumindo muito do palco religioso em várias igrejas pentecostais. E todos os problemas, todo o mal, tudo é colocado a culpa no diabo. E aí o papel da igreja virou lutar contra o diabo. Então ficou um negócio muito complicado em relação ao que era o fenômeno pentecostal nascente. Tá? Agora, isso não significa que o sagrado não exista. Tá? A gente precisa sempre pontuar com cuidado. Quando você vai fazer uma análise, você vai dar uma aula na escola, então aí você vê que vários desses elementos que eu pontuei, sempre que você vai para o elemento mais histórico, mais sociológico, você leva uma informação crítica. Crítica por quê? Porque parte de um ponto de vista, de uma razão, de um conceito e de um juízo. Sempre que você parte da fenomenologia, você vai estudar como a pessoa se sente em relação àquilo. Então, quando você pega a BNCC ela orienta que o foco seja muito mais pela ciência da religião e muito menos pela história e pela sociologia. Porque a BNCC ela está tentando trabalhar uma percepção do outro mais forte, um relacionamento com o outro aí mais filtrado,
tá? Pela compreensão do sagrado, pela compreensão e conhecimento do outro, que são termos fortes aí, muito usados na BNCC. Tá? Então, como é que é isso? Como é que é o foco fenomenológico para falar dos pentecostais, então? Primeira coisa, vamos falar do pentecostal? Fala de espiritualidade, essa é a ideia. É uma espiritualidade de libertação. Isso tem, mesmo com essas generalizações que eu apontei, essa espiritualidade da libertação ainda é forte, ela acontece individualmente. A pessoa que vai para a igreja pentecostal, nem sempre ela tem todo esse compromisso ideológico com o pentecostal. A maioria do que eu conheço, eles têm um compromisso com Deus, são pessoas que querem viver sua espiritualidade, que querem ter essa ideia de libertação. São alguns grupos mais radicais dentro do pentecostalismo que incorporam esses ideais que eu generalizei. Na prática, na grande maioria, são pessoas mais simples, tá? Que têm uma espiritualidade focada na libertação. Agora, claro, por causa das lógicas de confronto, ele acaba nessa ideia de libertação achando que o mal que tem que ser libertado é o diabo e tudo que o diabo representa. Aí, no caso das outras religiões, o partido político, as lógicas aí que apareçam, sejam elas quais forem. Engraçado, eu vejo hoje assim, se eu pego um testemunho das igrejas pentecostais de 30 anos atrás, a pessoa ia lá no púlpito e falava: olha, irmãos, Deus me deu uma bênção essa semana, eu tive uma oportunidade de pregar o evangelho para uma pessoa que estava sofrendo, olha, eu tive uma oportunidade de falar, fazer uma oração no meu local de trabalho, isso era bênção. Se há 30 anos atrás a pessoa fosse no microfone e falasse assim, olha, gente, Deus me deu uma bênção, eu troquei de carro, as pessoas chamavam ela de carnal. Esse é um crente carnal. Hoje, 30 anos depois, ninguém fala que bênção é você poder orar por alguém enfermo. Bênção agora é trocar de carro. Né? Então já não é mais ser carnal, é ser uma pessoa abençoada. Então há uma mudança no fenômeno. Muito embora haja uma mudança na percepção do fenômeno, o sentimento que fundamenta o fenômeno é o mesmo. Então a carga emocional daquela pessoa que tinha uma fé visceral lá na igreja de William Seymour é a mesma carga emocional do camarada que está na igreja pulando lá e dando aviãozinho, como dizem os nossos colegas evangélicos, bem radicais, dando aviãozinho na igreja. Ele tem uma carga emocional muito forte por trás disso. Então, por isso, tem que entender que é o sagrado dele. Tá? Por mais estranho que seja. Tá? É claro que quando eu era pastor, eu sempre tentava orientar o máximo possível. Mas mesmo assim, as pessoas, naquele momento de êxtase, elas perdem um pouco o controle e se soltam e fazem umas loucuras dentro da comunidade. Tá? E para elas é uma experiência mística com o sagrado que ela não consegue mensurar. A experiência mística sempre é um local de significação da realidade. Então é sempre importante isso, é entender que essas experiências são a forma que ele dá sentido para a vida com Deus. Também a resistência, foi uma religião de resistência popular e acaba sendo ainda quando pequenos grupos começam a manifestar o sagrado. Então é comum nas igrejas pentecostais uma pessoa que chegar e não tem muito conhecimento, uma pessoa que chega e não tem muito conteúdo, muitas vezes ela tem acesso ao púlpito e ela já vai dar uma palavra. Tá? Então, por um lado, isso aí torna o púlpito bagunçado? Torna. Mas, por outro lado, também dá uma diversidade e é um espaço que alguém que não tinha nada, que não era ninguém, consegue ter uma manifestação religiosa coletiva ali, dirigir o grupo ali numa oração, numa palavra, numa música, num louvor. Né? Então, isso aí tem de reconhecimento e de valor. Tá? Tem uma boa valorização espiritual da Bíblia. Quando eu falo valorização espiritual, é porque não adianta só ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia e tem que ser aquela leitura que Deus toca o coração. Né? Tem que ser uma leitura que tenha significado para a pessoa. Então isso daí também é bem importante nessa experiência. Nessa experiência, a valorização do sentimento. O sentimento é muito importante para o pentecostal. Sentir Deus, entender, não é só entender, não adianta entender. Você chegar no pentecostal e falar assim, a Bíblia está mandando você evangelizar, está aqui, ide. Aí ele vai falar assim para você, eu vou orar. Se Deus me confirmar, eu vou. Ok? Porque para ele tem que ter essa dimensão subjetiva. Porque se não tiver essa dimensão subjetiva, não adianta. Tá? Então isso é muito forte dele, essa percepção, essa sensibilidade, esse sentimento. Diversidade fenomenológica e sociológica é porque as pessoas encontram Deus da forma mais diferente possível. Eu tenho um exemplo do rapaz da cachaça, eu conheço gente que veio por questão de drogas, eu conheço gente que veio de crise financeira, geralmente situações de crise. Tá? Situações de crise. Teve um caso que
atendi uma mulher que, primeira vez que ela foi na igreja, se entregou lá no chão chorando e tal, né? E eu sempre tive o cuidado de perguntar se a pessoa precisa de alguma coisa, né? E logo depois da reunião eu fui perguntar para ela se ela estava bem, se precisava de alguma coisa. Aí ela me chamou de lado e falou: meu marido está me batendo todo dia, já fazem 2 semanas, não sei mais o que eu faço. Eu vim aqui pedir uma mensagem de Deus e ele me deu. Né? E aí a gente conseguiu ajudar um pouco mais ela, orientá-la, falar sobre o direito da mulher, conseguir dar um apoio para poder ajudá-la. Então existem situações, sim, de pessoas que vêm das formas mais diferentes possíveis e acabam vinculando seu sagrado a isso. Seu sagrado é vinculado à experiência que ela tem com Deus. Tá? Diversidade fenomenológica, sociológica, práticas comunitárias, então, influenciadas pelas teologias de mercado. Então, de certa forma, o marketing, o mercado influenciam muito com a teologia da prosperidade e do espetáculo. Novas práticas significam sentimentos fundantes, ou seja, embora seja uma prática estranha e nova, o sentimento sagrado é o mesmo. É o mesmo. A pessoa está ali falando línguas, é uma coisa que às vezes para nós é muito estranho, mas ele tem um sentimento sagrado que é muito parecido com o sentimento sagrado que eu e você tem. Então a ideia é perceber o sagrado da pessoa dentro daquela prática que ela está exprimindo. E aquilo que eu falei, dentro dos pentecostais, sempre perceber que existe essa ideia do raiz e do Nutella, que esse novo pentecostalismo ele é muito mais superficial, ele é muito mais de onda, muito mais de movimento, e muito menos dessa espiritualidade íntima e dessa subjetividade forte aí que a gente tentou falar durante a nossa palestra. Olha, gente, eu acho que por aqui eu já consegui passar pelo menos a ideia geral aí para vocês do que tem que ter. Aí, título de bibliografia, eu gosto muito do Mariano. Eu acho que o Mariano é um dos principais pesquisadores do movimento pentecostal, assim, com bastante responsabilidade, que tem muito material publicado, material disponível na internet. Tá? Ele tem esse daqui, que é um antigo, Neopentecostais, né? Que é muito bom, e tem vários outros. Para quem quiser uma leitura mais histórica, assim, você tem que ir para os Estados Unidos. Tá? No Brasil tem pouca coisa. Nos Estados Unidos tem esse aqui, que é publicado pela própria Rua Azusa. Tá? Depois eu passo a bibliografia deles para vocês. Tem esse aqui, que é o do The Pentecostals, Walter Hollenweger, que é sobre a história do movimento pentecostal nascente, das doutrinas. E o principal historiador, eu só tenho um livro já sem capa dele aqui, que é esse aqui, que é um do Vinson Synan. Ele é um dos principais historiadores. Ele faz sempre abordagens fenomenológicas para poder estudar o movimento pentecostal. Então, entre os principais. No Brasil, o principal, assim, traduzido é o Vinson Synan. Vocês vão encontrar livros deles em português, sim, para conseguir pensar isso aí. Ok, e aí eu acho que eu abro, então, para nós fazermos aí as perguntas e podemos interagir, né? Deixa eu interromper aqui e deixar para todo mundo aí. Aproveitar o momento. O Saulo já se despediu da gente, né? Ele falou mesmo que tinha aula às 8h10, eu tenho às 9h20. Também tô. Daqui a pouco eu saio também. Mas acho que até lá a gente já terminou. Perguntas, questões, considerações, contribuições, aproveitem aí que a gente conhece bastante, que a gente puder ajudar, ajuda. Bom, diante do silêncio, então vou fazer aqui uma pergunta, tá, professor Eduardo? Quando o senhor, na verdade são algumas, né? Quando o senhor começou, o senhor falou sobre a questão da crescente da religião, o senhor chegou a citar aí, né, como sendo algo extremamente positivo, se não fosse positivo não haveria essa crescente, e talvez seja uma das religiões aí que mais cresce no mundo, né? E aí, a minha pergunta, ela é justamente pelo seguinte, né? Estudando as religiões aqui, né, eu vejo que muito poucas delas, né, elas são religiões proselitistas, no sentido de buscar adeptos para a sua conversão, né? Essas religiões que têm esse maior foco, né, são as religiões ditas abraâmicas, né? Aí que seriam lá o pessoal do Islã, né? E também de judeus e cristãos, porque isso deriva, né, da parte bíblica ali. Então, se eu não acredita que essa crescente ela se atribui primeiro à questão de você
ser da religião, ela ser proselitista, no sentido dela estar buscando sempre, porque, por exemplo, eu sou da Umbanda, e a gente não vai na porta de ninguém, a gente não evangeliza, né, a gente não vai no ônibus, a gente não dá folhetinho, né, então não teria como, né, eu atingir uma amplitude de pessoas a ponto de convertê-las, né, para a minha religião, até porque esse não é o objetivo. E um outro fator que eu queria perguntar para os senhores, que também interfere, além da questão proselitista de interferir para que ela seja uma das mais crescentes, é também o fator colonização de alguns países, né, que foram colonizados pelo cristianismo, né, e sobre a égide aí de um padroado régio, né, da igreja estar aliada ao governo e as monarquias, né? E, consequentemente, a gente tem, eu quando costumo dizer para as pessoas falar sobre o cristianismo, eu falo sobre os efeitos de colonização, e é mais fácil, né, uma pessoa ela se converter do cristianismo católico, do catolicismo, para um protestantismo, do que para qualquer outra religião. Sim, sim. Não, você não está de tudo errado, é aquilo que eu falei, a gente só precisa tomar cuidado para não significar numa forma só, né? O que acontece é que o fenômeno cristão, e aí talvez é cristão, né? Ele vai perder também a direção, né? Então você tem um fenômeno cristão com Jesus, a primeira comunidade, que ninguém estava nem aí para esse negócio de ganhar membro, não tinha nem igreja. O que você tem é uma imperialização do cristianismo, né? Quem vai bagunçar o caldo aí, na verdade, é o Império Romano, né, que vai trazer essa ideia de imperialismo conectado à fé. Essa noção de imperialismo conectado à fé vai tomar toda a nossa região, não tem como. Né? Tanto que o cristianismo, mesmo pentecostal, tanto norte-americano quanto brasileiro, ele acaba desenvolvendo características imperialistas, ele vai ter essa ideia. Mas ele não surge assim. Tá? Quando ele surge, ele vai surgir a ideia de evangelização na igreja de William Seymour, de missão, mas não era aquela ideia de vamos crescer a nossa igreja. Era a ideia de, olha, nós temos uma mensagem de Deus que precisamos comunicar. Era essa a pegada. É claro que aí, disso daí, para se tornar a estrutura política, aos poucos um órgão de poder, aos poucos arregimentar pessoas, e hoje se tornar uma forma de dominação ideológica, econômica, isso daí foi um pulo, né? Um pulo. Mas eu acho que no Brasil o fenômeno ele é uma coisa específica, né? Eu sempre, quando eu penso pentecostalismo, eu gosto de cruzar ele com outros países. No Brasil, você tem, além disso, né, a situação de confronto. Eu acredito que quem contribuiu mais para isso, foi as primeiras crises com o catolicismo, que transformou o pentecostalismo, quando chega no Brasil, numa religião de confronto e dominação. Não tinha essa característica. Quando eu entrei no movimento em 1993, já tinha cara de dominação, já tinha percepção de, olha, vamos crescer, eu já tinha visto isso, mas há uma diferença entre isso no popular e isso na liderança. Nas lideranças era realmente, vamos crescer a igreja. Então teve várias atividades coletivas que o nosso pastor não permitia que a gente ia ajudar uma igreja irmã. Né? A igreja irmã, ela estava num bairro de cima, mas ele não permitia que a gente fosse ajudá-la. Mas ele queria que fizesse a mesma atividade ali no mesmo dia e que fosse colher no quintal dele. Nós estamos falando da mesma igreja, né? Nem de ir em outra e tomar. Então já havia toda essa disputa. Entre as pessoas da comunidade, num nível mais popular, você não tinha essa disputa. Na Assembleia de Deus, eu vivenciei casos assim do pastor mandar e o povo não está nem aí porque o pastor manda. Eu vou pegar e vou fazer o que a Bíblia me coloca. Agora, é claro, a forma que eles aprenderam Deus foi essa forma filtrada pelo imperialismo. Para eles, há um reino a ser dominado e conquistado, e há um reino que precisa reinar, vamos por assim, né? Que precisa ser estabelecido. A própria oração do Pai Nosso, lida no contexto teológico imperialista, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade.
faz toda uma leitura errada do texto bíblico, que o texto bíblico é uma percepção escatológica da presença de Deus na Terra, e se torna uma percepção eclesiástica do poder da igreja na Terra, né? Então você vai ter toda essa torção, que sim, vai acabar servindo ao propósito do colonialismo, né? Infelizmente acaba acontecendo isso. E essa é uma forma de conseguir enxergar. Agora também são experiências diferentes, tá? No Paraná, você não tem panfletagem, para você ter uma ideia. O pentecostalismo do Paraná é uma coisa mais... Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, é um pentecostalismo que não é tão proselitista. Pentecostalismo de São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo para cima, aí o proselitismo forte. Pentecostalismo do Paraná para baixo, aí o proselitismo vai bem baixo. São igrejas que crescem mais pelo pais e filhos do que por conversão. De São Paulo para cima, aí essa ênfase em conversão é muito grande. Bahia que é nível hard, viu? É hard, eu sei, conheço. Nível hard aqui. Aqui é no ônibus, é no bar. Aqui a gente... hoje em dia você vai no... A gente está no terreiro e tem gente na porta do terreiro dizendo, olha, não entre não, toma aqui um folheto. Temos as nossas festas populares aqui, culturais aqui da Bahia, né? E a gente tem evangélico nas festas populares aqui do Povo de Santo distribuindo folheto, a coisa é bem tensa. É forte. Não, eu mesmo cresci indo em Santos, né? Eu fui uma vez só que o pessoal ia em Santos, que na virada do ano eles fazem aquelas tendas de Iemanjá, e aí as tendas ficam abertas, a pessoa entrar lá, falar, né? E aí a gente ia lá e entregava um folheto. Lá dentro da tenda, e tinha toda aquela invasão, né? Então eu mesmo participei naquela época que eu era mais novo disso, né? Então você não tinha... A noção nós estamos dominando Satanás. A visão que tinha era essa, uma coisa horrível, né? Hoje eu tenho um aluno, eu tive um aluno, já se formou, que era um aluno da minha turma de Bíblia, que ele era pastor batista, que se tornou pai de santo e que foi meu aluno quando era pai de santo. Uma experiência ótima, né? Que massa! Eu tive inclusive no sábado, não, na semana passada, né? A minha família faz o tradicional caruru aqui em Salvador, caruru Cosme e Damião, e eu tive a presença de uma pastora que esteve lá, que comeu conosco, conversou conosco, sem que eu soubesse que ela era pastora. E ao final, a amiga que levou ela falou assim, olha, ela é pastora. E aí eu fiquei super todo mundo assim, com aquele silêncio naquele momento, né? E aí ela dizendo para mim, ela falou para a gente, ela disse, não, eu sou pastora, tá? Mas eu sou uma pastora que eu estudei em teologia, então a teologia hoje me abriu me abriu um campo de visão, né? De conhecimento que eu não tinha, que me permite aí pensar talvez diferente da maioria. Isso é o que acontece, as pessoas não conhecem, né? O sagrado ele é muito velado, né? Então o que acaba acontecendo? O pentecostal já impõe o seu sagrado, ele já é impositivo. O sagrado único e verdadeiro é esse, né? Então assim, mas na prática, eu conhecendo as pessoas assim, você percebe que é o que a pessoa foi ensinada, entende? E nem isso às vezes é. Às vezes ela não teve nem capacidade de pensar uma coisa diferente, de raciocinar uma coisa diferente, de entender uma coisa diferente. Tá? Eu tive minha primeira experiência com o pai de santo, eu era adolescente, tinha 16 anos, estava evangelizando, e aí eu encontrei uma pessoa jovem, uns 25 anos, que era pai de santo, vestido todo a caráter, mas foi muito bom o momento. Eu entreguei o folheto, e aí eu comecei a conversar com ele me atendeu super bem, e aí eu fui entender o sagrado dele. Ele contando a experiência dele, eu tive a percepção do sagrado dele. De entender que aquilo para ele tinha um valor de fé gigantesco. E que era tão importante para ele aquilo, quanto era importante para mim o que eu estava fazendo. Então foi um momento de troca que eu pude ter com ele ali, que às vezes a gente acaba não tendo, por preconceito, aí já agride o outro primeiro. E infelizmente o pentecostal ainda vive muito isso. E nessa época política, esses embates, e essa lógica combativa, que já é forte do pentecostal, só tende a aumentar cada vez mais e trazer mais problema aí para o diálogo. Tanto que hoje é muito difícil o diálogo com o público pentecostal. A minha próxima pergunta era justamente nesse sentido, né? Por que eu dialogo com pessoas de diversas religiões, mas quando a gente vai... eu não vou falar nem aqui do pentecostalismo, mas eu vou falar do protestantismo de modo geral, né? Existe um fundamentalismo religioso muito grande, né? Onde eu não sei se a construção, né, canônica
onde diz, né, quando Jesus fala assim, conhecereis a verdade vos libertará, né, se traz esse entendimento de que a verdade está composta dentro, né, da Bíblia, dentro daqueles ensinamentos, e que não há valor, que não há verdade, que não há o sagrado, né, e que não há validade na fé do outro. E quando eu sempre digo o seguinte, gente, é o seguinte, a gente precisa entender, né, que ninguém cultuaria uma fé que é morta, sabe? Se a minha fé, enquanto um bandista, ela não me respondesse, se eu não sentisse o sagrado, se eu não sentisse as coisas acontecerem sobre um ponto de vista místico, eu tenho certeza que nem eu não estaria e que ninguém estaria lá. Né? Então, é preciso que as pessoas entendam isso e abram um entendimento para compreender que muitas vezes, se você pega uma pessoa, né, e você coloca ela num outro universo, ela de repente ela não vai sentir isso. E eu conheço pessoas que foram, né, pessoas inclusive de família, pessoas que estão mais velhas, gente que foi inclusive ameaçada, né, pai e mãe que ficou velho e os filhos eram católicos ou eram candomblecistas, e dos filhos dizerem assim, olha, se a senhora não abandonar, eu não venho aqui mais na sua casa, eu não vou te ver mais, né? E aí a pessoa, ela se sentir forçada a mudar de religião, mas eu, muitas vezes do lado de fora ou do lado de dentro, estar ali e perceber que a pessoa ela está fora de um contexto de fé, ela está fora do eixo, né? Ela está ali professando uma fé, mas por trás ali, no dia que tiver no dia que tem uma passeata católica, ela está ansiosa porque ela quer ir ver, porque existe uma devoção a um determinado santo católico, né? Quando o filho não está em casa, vai lá e coloca lá na missa da igreja católica para poder estar presente, né? E aí, eu pergunto para as pessoas o que é mais válido, né? Mas as pessoas realmente, né, por conta do fundamentalismo religioso, não entendem que a conexão é o mais importante. Né? Mas... O pentecostal, Jason, ele, no caso principalmente pentecostal, não tanto os mais tradicionais, ele tem uma carga emocional muito grande vinculada à fé. Por isso ele rompe com a família, ele briga, ele sai de casa, ele para de falar, porque dá uma ênfase muito grande ao emocional. E isso tem uma carga, um poder muito grande. Nosso emocional, a gente não pode brincar com ele. Ele domina a gente muito fácil. Né? Então isso acontece. Assim. A minha dica para diálogo entre o pentecostal é usar a fé. Para o pentecostal, a fé possui um papel muito forte. Só que o pentecostal é o que nós falamos. Ele não tem muita compreensão do que é em termos de doutrina. Ele cresceu com a doutrina que tem que salvar as pessoas. Entendeu? Ele cresceu assim. E como é que você vai lidar com alguém que tem uma percepção de que tem que salvar todo mundo? Né? Então, eu mesmo luto hoje com a doutrina da salvação, quando dou aula de teologia, porque o povo faz uma bagunça danada com a doutrina da salvação. Primeiro, Deus tinha que ter perdido o mundo para ter que salvá-lo. Né? Então, é muito complicado. Eu tento passar isso para os alunos, mas falar para você, é difícil, é uma luta. Meus alunos não fecham comigo muitas vezes. Então, mas como é que você vai trabalhar isso? Eu achei os principais pontos de diálogo na fé, de poder falar o que é a fé para o pentecostal e mostrar o que é a fé, e mostrar, então, a partir da prática de fé do pentecostal, o que é a prática de fé da Umbanda. Eu achei que foi onde eu consegui melhor aproximação para entender isso. Outra coisa que eu entendi foi que ajudou a lidar o diálogo, é mostrar qual é a disposição das pessoas que vão na igreja da Umbanda, na igreja e na Umbanda. Na igreja, a pessoa muitas vezes vai lá precisando de uma oração para Deus abençoar a vida dela, para abençoar a família. Então, e a Umbanda não é diferente. A pessoa que vai lá, ela também está procurando uma bênção para a vida dela, uma bênção para a família. Então, são essas aproximações que as pessoas não entendem. Né? Então, elas acham que a pessoa está indo na Umbanda é para fazer uma coisa ruim para os outros. Então, criaram esse imaginário popular, né? E isso é muito difícil de tirar. Eu cresci, minha mãe, ela é de Umbanda, meu pai também, e eu cresci com a minha mãe fazendo isso lá no cantinho de casa. Ela fazia os pontos da Umbanda. Eu até sei fazer os pontos da Umbanda, tudo que eu aprendi com ela. Então, ela fazia os pontos da Umbanda lá, tudo bem. Né? E para nós nunca foi nada de mal. Eu conheci minha mãe do osso, sabe? Não é porque ela é uma pessoa ruim ou estava invocando o diabo, né? Aí ela acendia a vela, punha cachaçinha lá e tal, tudo tradicional, né? Mas só que quando a pessoa não conhece,
ela tende a julgar a pessoa sem conhecer, né? Então a ideia, a primeira coisa é sair um pouco dessa... E é legal, outro ponto de diálogo, é sair do aparato religioso, às vezes um pouco, e ver como as pessoas são parecidas. Às vezes a pessoa começa a conversar, faz uma amizade no local de trabalho, e é super amiga da outra, e descobre que ela é de uma religião exatamente oposta. Eu tinha um colega assim que era kardecista, e ele conversava com ele, a gente tinha uma super amizade. Aí um dia começamos a conversar sobre da onde que vinha essa percepção do outro que ele tinha. Aí ele falou, não, eu sou kardecista. Aí na época eu até assustei, assim, eu era novinho ainda, até assustei e tal. Eu falei assim, não, eu sou evangélico e tal. E ele também assustou quando ouviu. E aí, mas às vezes nós éramos tão iguais, mas seguíamos em percepções do sagrado diferente. Mas a forma de sentir, de vivenciar o sagrado, ela é muito parecida. Maravilha. Mais alguma pergunta aí, gente? Alguém mais quer aproveitar, fazer uma consideração, um aumento, uma redução? Uma aplicação também pode. Bom, já que ninguém está falando, eu vou falar. Fique à vontade. Então, outra questão aqui que você trouxe foi a questão da fenomenologia, né, dessa manifestação que é significada por cada um de modo individual. E quando eu converso muitas vezes sobre a questão religiosa, eu tento fazer essa simbiose para dizer o seguinte: o que acontece lá na Umbanda, o que acontece no Candomblé, não é muito diferente do que acontece na sua igreja, né? E aí, quando existe um preconceito, por exemplo, em relação à ritualística da Umbanda, do Candomblé, a questão magística, né, de se fazer um trabalho com um determinado elemento, e aí eu vou tentando fazer algumas conexões e digo, mas a sua igreja também faz. E aí as pessoas dizem assim, tá como? Eu digo, vem cá, então vamos lá. Se você, quando o pastor ele pega, né, um óleo, ele compra, aquilo ali é um azeite, não é isso? Eu digo, pronto, mas aí depois bota lá o azeite lá em algum lugar, né? E aí todo mundo faz uma oração e aquele azeite fica ali não sei quantos dias sendo consagrado. Eu digo, depois de uma semana que passou essa ritualística aí, dessa consagração, aquilo é um azeite de mercado ou ali passa a ser um azeite abençoado, capaz de transformar, capaz de curar, capaz de proteger? E aí as pessoas elas me respondem, né? Não deixa de ser um azeite de vinho. Então, qual é a diferença, né, de um trabalho magístico feito na Umbanda ou no Candomblé, onde a gente compra algo, né, e ali, a partir da nossa ritualística, aquilo passa a ser algo sagrado. Então, vou fazendo essas conexões, e aí tem gente que fala assim para mim, poxa, realmente, eu não tinha pensado nisso. Né? Eu trago muito essas provocações no dia a dia. A mesma coisa é da questão da manifestação, das manifestações que ocorrem, né? As entre aspas, né? Porque quando a gente fala assim, incorporação, ela como é que eu posso dizer? Ela é uma tradução espírita, né? Que não está na Bíblia, o fato incorporação. Mas se a gente for parar para poder fazer uma análise entre o que ocorre naquele momento em que se fala línguas, né, e que naquele momento em que se há revelações, não é muito diferente, né? Então eu costumo dizer o seguinte, eu digo assim, talvez a gente esteja falando das mesmas coisas, mas a gente esteja falando aí de forma diferente, mas de uma mesma coisa, que lá também ocorre. E o engraçado é que quando o senhor falou assim eu tenho um exemplo aí bem bacana e que isso me fez refletir, porque isso acontece comigo também, de algumas manifestações que ocorrem no terreiro, das pessoas caírem, das pessoas manifestarem, né? E eu tô lá em pé e digo, não, eu não tô sentindo nada, então eu não vou cair, eu vou ficar aqui na minha, né? Há um embate, entre aspas, né, entre eu e o meu zelador de santo, digamos assim, porque se acredita, que a gente fala que a pessoa que recebe, né, o espírito na Umbanda, a pessoa que incorpora, a gente utiliza o termo aqui rodante, né? Uhum. E aí se fala, não, Jason, você é rodante, né? Você em algum momento vai manifestar, e eu digo, não, eu não estou sentindo nada, então não vou forçar uma coisa que não existe.
Mas eu sei que isso mas isso em algum momento, né? Talvez principalmente no momento que eu entrei, um momento de mais fragilidade, né? A gente está ali com a mente talvez um pouco tomada pela emoção, essas coisas elas acabem acontecendo. Então acontece numa igreja evangélica e acontece também no terreiro ou em qualquer lugar. E é daí que a gente chora, é daí que a gente treme, é daí que a perna treme, é daí que as pessoas caem, né? E isso e as pessoas falam, aí as pessoas querem falar, mas acontece comigo, mas é assim comigo. Eu digo, isso, beleza, isso é uma experiência sua, isso é um sentimento seu, eu não posso, eu digo, é como dor, né? Quando você vai fazer lá, você vai no hospital e pergunta assim, qual o nível de dor que você está sentindo? Se você falar que você está sentindo 10, eu não tenho como dizer para você que é 9, porque quem está sentindo a dor é você. Né? Então, é muito bacana essa questão aí dessa manifestação, dessa fenomenologia, e como isso se comporta de forma diferente dentro de cada um, considerando os seus conhecimentos, seus cenários de vida, sua fé. Sim, Geis, e aí a ideia, e aí esse é o plot para dar aula no ensino religioso, porque o legal do ensino religioso é tirar, então, o juízo crítico e trazer justamente a percepção do sagrado do outro. Como é que é o sagrado para aquela pessoa? Como é que é para aquela outra? A gente pensa que não, mas, por exemplo, nas igrejas evangélicas tem casos, por exemplo, de 9 anos, 10 anos, a pessoa que já tem crianças que têm a experiência com o sagrado, principalmente no meio pentecostal. E também tem na Umbanda crianças que às vezes têm incorporação com 9 anos, com 10 anos. Tá? Então essa percepção ela é individual e vai encontrar isso em sala de aula. Tá? E não só isso, mas procurar saber como que as crianças estão vendo esse sagrado. Né? Por exemplo, meu filho um dia falou assim, pai, eu não vou mais para a igreja. Eu falei, mas por quê, filho? Eu não entendo nada que o pastor fala. Né? Eu falei, eu também não, filho. O pastor falava mal, né? Então tinha uma voz fanha. Eu também não entendo quase nada, eu brinquei com ele. Né? Mas a ideia é perceber como é que eles estão percebendo. Sabe? Por isso que a gente fala essa questão da epistemologia, do fenômeno, que não é só trazer uma análise do fenômeno, mas é perceber como esse fenômeno é percebido pelo grupo, sabe? Como cada experiência é construída e como cada um vê a experiência. Poder explorar isso daí, porque é a forma de conseguir levar o conhecimento e mostrar, assim, o que significa para a pessoa. E isso é que é difícil, que no Brasil, aí sim, por causa do imperialismo, o totalitarismo traz aquela ideia de que existe um padrão de forma religiosa. Não existe um padrão. Né? Cada pessoa, a experiência, ela tem características diferentes, que vem da experiência dela, que é uma experiência diferente. Né? Que nem eu vim de uma família que minha mãe era da Umbanda. Eu virei protestante, era o único da minha família. Né? E aí, hoje eu troco figurinha e faço diálogo interreligioso com a Umbanda sem problema. Mas você entende? São características de família. Você olhava na estante da minha sala, minha mãe tinha de um lado a estátua de Buda, do outro tinha Aparecida, tinha a Bíblia de Lutero, que eu sou descendente alemão, tinha a Bíblia de Lutero ali no meio. Então, a minha estante era uma aula de ciência da religião sozinha. Então essa diversidade me ajudou um monte na minha forma de ver o sagrado. Né? Mas nem todo mundo tem isso. E aí perceber como cada um entende. E quando for ensinar, tomar cuidado sempre com essas leituras mais históricas e mais sociais, porque elas tendem, às vezes, a reduzir o fenômeno. Os pentecostais são. É complicado, né? A Umbanda não, entendeu? Não tem. As Umbandas são muito diversas e dentro de uma já existe diversidade. Né? Eu lembro que a Laís estava falando da Umbanda, acho que foi na última aula. Eu lembrei que eu estava no Rio Grande do Sul e eu visitei alguns terreiros, e todo terreiro que eu fui no Rio Grande do Sul, o pai de santo é alemão. Acho que eu fui nos 4, 5 terreiros lá e tudo alemão do olho azul. Então, assim, foge totalmente o padrão. Você chegava lá, pensava que ia encontrar um negro. Não, você tem que encontrar um alemãozão. Então, assim, o fenômeno religioso ele é gigantesco no Brasil e super diverso. Então, qual que é o papel do ensino, então, nesse ponto? Vai ser de ensinar as crianças, ensinar os alunos a entender essa diversidade, acolher essa diversidade, respeitar essa diversidade. Esse é o foco da BNCC. Então, assim, quando a gente vai para a história, é sempre mostrar que a história é essa, mas essa história ela não é final. É aquilo que faz uma chamada escola de análise dentro da história aqui mais recente, que vai fazer aquela pesquisa da história
popular, daquela história da micro-história, para pensar o Foucault, né? Aquela história que acontece no dia a dia, e não a história fato, a história principal, pesada e tal, né? É aquela história popular, pequenininha, que é a história que realmente está qualificando. Mas o que acontece é que quando nós vamos estudar uma religião, um fenômeno, nós pegamos só alguns momentos da história. O que eu não posso é reduzir a realidade a esses momentos da história ou a essas conclusões sociológicas. Né? A ideia da ciência da religião, e aqui eu quero defender o meu peixe, eu acho que essa é a ideia minha aqui hoje, é que a gente precisa aprender a fazer esse olhar da ciência da religião, que é o olhar que principalmente a ciência da religião usa a história, usa a filosofia, mas ela está pensando sempre fenômeno. Conseguir perceber o individual, o subjetivo, conseguir entrar na percepção do outro e ver como é que o outro está vendo, fazer essa epoqué, que é esse esvaziamento do juízo para conseguir ter uma percepção o mais próxima possível do outro. Né? Eu mesmo tive vários momentos que eu fui na Igreja Universal, eu fiz vários estudos na Igreja Universal, e eu falei, não, eu vou lá estudar o fenômeno. E cresceu tanto, explodiu, eu falei, não, tem que estar acontecendo alguma coisa lá. Isso não ia acontecer se fosse só pilantragem, né? Então você vai lá ver o que está acontecendo. E eu tive vários momentos lá e eu tenho toda uma compreensão do sagrado da Igreja Universal hoje, porque eu tive essa oportunidade de ir lá ver. Eu vi como é que eles trabalham, as pessoas que eles alcançam. E aí você consegue ter essa percepção. E lá eu tive várias trocas, porque tem várias pessoas que vão na Umbanda e também vão na Universal, e vai nas duas. Ele não deixa de ir em uma para ir na outra, justamente porque ele quer tentar aquele descarrego, que às vezes foi na Umbanda, não deu, vai na Universal, foi na Universal, não deu, vai na Umbanda, e ele acabava indo nas duas. É claro, isso é um fenômeno de uma cidade do Rio Grande do Sul, tá? Mas esse fenômeno aqui também acontece, professor. E assim, eu tenho um caso, né, que eu vivenciei de uma pessoa que estava indo na igreja, a Igreja Internacional da Graça de Deus, o R.R. Soares, né? Sim. E aí estava indo e tal, e sempre, quando eu ia na casa dela, ela sempre falava, né, do evangelho e tal. E um dia ela me chamou e disse assim, olha, eu queria te contar um segredo. Eu disse, foi, tia, chamei tia, né? Foi. Ela disse, meu filho, olha, eu tenho uma fé em São Cosme e São Damião, que não largo minha fé não, viu? Eu tô na igreja, não falo isso para ninguém, porque se eu falar isso, o pessoal da igreja vai cair no mar em cima de mim. Mas venha ver. E aí me levou lá no quarto dela, e numa das portinhas do guarda-roupa, ela abriu, estava lá a imagem de São Cosme e São Damião, e ela disse a mim, meu filho, se eu não cuidar, se eu não botar as balinhas aqui, para não cuidar dele, então eu fico com uma dor de cabeça, né? E aí eu vim refletindo sobre aquilo e digo, poxa, é o seguinte, né? É também a vontade, porque a igreja, a religião, ela tem um papel também social. Então, eu sou neto, minha avó era da Igreja Universal do Reino de Deus. Minha avó era analfabeta, e aí se você perguntasse para ela o que foi que falou na igreja, ela não sabia o que foi que falou. Mas ela ia para a igreja 2 vezes ao dia. Ela ia para a igreja de manhã e ela ia à noite também. Então, a igreja tinha para ela uma função social, porque era uma senhora que não tinha outros lugares para ir, né? Não tinha outros meios para ir, né? Porque o mundo avançou de tal forma e ela não tinha ali um conhecimento para estar embasado em determinados lugares. E a igreja era que permitia isso. Então, era ver o pastor, era ver os irmãos, era participar da ritualística, da ceia santa, da ceia, como ela dizia, né? Então, acontece isso, e as pessoas querem, muitas vezes, estar nesses dois lugares, em todos esses espaços, que elas sejam compreendidas, que elas sejam abraçadas, que elas consigam socializar. Sim, sim. Não, é muito. Eu mesmo gosto. Eu já fui um monte aí, né? Eu fiz especialização em ciência da religião e foi o momento, acho que eu mais passeei, né? Fui em templo hindu, em templo budista, fiz exegese no Alcorão com um grupo de muçulmanos. Então, assim, aí você acaba entendendo que o sagrado é muito mais parecido do que o que a gente imagina. Que o que muda são as configurações, sabe? Mas que no fundo o sentimento e outro, a gente acaba aprendendo com o sentimento do outro. Para mim, aquela conversa com aquele pai de santo me ensinou muito mais a ter fé. Porque, cara, ele tinha tanta fé que ele mudava até o estilo de roupa dele.
A minha fé, eu nunca mudei meu estilo de roupa por causa da minha fé. Mas eu conversando com ele, aí ele falando do estilo de roupa, a roupa que ele usa cada dia, a comida, a alimentação, como tudo isso estava significado. E para mim, eu não tinha significado essas coisas. Então eu saí daquela conversa dele provocando a minha fé. Eu tive um outro contato com um sheik do Islã, que a devoção dele ao Alcorão, poxa, me cativou. Hoje eu leio a Bíblia de uma forma diferente, por causa da forma que eu fiz exegese com ele no Alcorão. Todo o cuidado que ele tem com o Alcorão, todo o zelo que ele tem com o Alcorão, todo o papel do Alcorão na vida dele, como é importante para ele, aquilo me cativou. Então, assim, essas trocas, na verdade, elas acabam nos aproximando do sagrado e não nos afastando dele, né? É que, às vezes, nos afastam da dominação religiosa, né? E não do sagrado. Do sagrado acaba aproximando mais. Gente, tem mais alguma pergunta, mais alguma questão? Contribuição aí que querem participar conosco? Laís está aí quietinha. Estou quietinha, professor Eduardo, estou aprendendo aqui, estou achando bastante interessante todas as colocações. E uma questão que me veio agora no finalzinho, né, desses comentários seu e do Jason, foi sobre as astúcias, os deslizes, o que o Michel Dissertot chama de táticas e estratégias, né? Porque se a gente, enquanto pesquisador, pesquisadora, professor, professora, tem uma necessidade, uma busca tão grande de classificar, de categorizar, de separar, né, de criar essas diferenças entre as práticas e suas denominações, para os praticantes isso é muito mais fluido, né? Então, eu posso participar desse grupo cultural, desse grupo religioso, mas isso não me impede de ter uma fé, de ter uma crença, que seria, né, para a gente comum de outro grupo cultural, de outro grupo religioso. Então, eu acho que isso é muito interessante para a gente que quer considerar uma análise mais complexa, né, dessa realidade social e desse fenômeno que é da religiosidade. É bem isso, é sempre bom separar esse daí, né? A gente já falando em separar de novo, né? Mas entender que é muito diferente aquilo que é a classificação acadêmica, né? E a popular, ou nem precisa ser acadêmica. Às vezes as próprias lideranças têm uma percepção da fé e não dá para a gente desenhar a fé a partir da liderança, porque a liderança é sempre minoria, né? Eu sempre falo que quem diz a fé é o grupo, é o todo. Então, por exemplo, a gente pega assim nas igrejas, a pessoa chegava na igreja dizendo, nossa igreja tradicional tem muito mais conteúdo de fé, mais profissão. Eu falava, tem nada, vocês têm mais líderes formados. Pergunta para o povo para você ver que o povo é tão leigo quanto o povo pentecostal. Então na prática, quando você olha o povo, a percepção do povo é muito diferente da percepção doutrinária e estrutural. E na percepção do povo, sim, é mais fluida. Aquilo que o Gerson estava comentando aí, tem um professor meu, chama Oneide Bobsin, ele leciona lá em São Leopoldo, e ele tem um artigo chamado Subterrâneos do Religião. E nos Subterrâneos da Religião ele vai falar que a fé, ela tem essas escapadas, né? As pessoas sempre dão essas escapadas, que aí no subterrâneo, né, para que os outros não vejam, aí sim ela dialoga com um, dialoga com o outro. Aquilo que eu falo, no ambiente de trabalho, a gente dialoga com todo mundo. Não tem problema, você dialoga com o budista, dialoga com o outro, não tem problema. Agora, quando vai para o campo da ideologia que rege a fé, aí dá confusão. Não, porque eu creio desse jeito. Entende? Então, as brigas, muitas vezes, elas estão no campo conceitual. Estávamos justamente lá com a turma da Patrícia, lá no Espírito Santo, e falando disso, um dos colegas trouxe uma experiência dos meninos que estavam brincando, jogando bola, e então, de repente, numa aula de religião, um soube que alguém era da Umbanda, e logo agora o clima ficou estranho. Pô, mas eles estavam jogando bola, era como se não fosse nada. Então, na prática, a gente faz isso, a gente joga bola, a gente brinca, a gente conversa. Agora, quando sabe que o outro participa de um conceito ideológico diferente do nosso, aí a gente muda o que foi durante tanto tempo. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que realmente provocar as pessoas a pensar, porque não é um conceito que vai me dizer quem eu sou.
Muito pelo contrário, o conceito não diz quem ninguém é. O conceito são só formas limitadas de dizer o que é a realidade. Opa, Jason, seu áudio está fechado. Mas pode mudar também, professor, pode ressignificar para uma mudança positiva, né? Eu hoje, eu tenho uma irmã que ela não comia caruru, porque ela dizia que era oferecido e tal, por conta dos meus parentes evangélicos que falam que é do diabo, aquela coisa. E aí, outro aspecto que eu gosto de trabalhar muito na questão religiosa é a questão moral e ética, né? Então, ser uma pessoa ética no dia a dia, né, remete à minha participação numa religião, num modelo de sagrado que me ensina ética, embora isso venha muito mais da da nossa educação, né, doméstica, do nosso meio, de valores aí. Então, hoje, por exemplo, ela tendo um irmão que é da Umbanda, né, ela hoje consegue pensar e fazer um paralelo, dizer assim, poxa, o meu irmão é uma pessoa bacana, o meu irmão é uma pessoa do bem, né? O meu irmão é uma pessoa que não faria mal a ninguém, então eu posso ir no caruru do meu irmão, porque eu sei que meu irmão não é uma pessoa que faz o mal. E esse ano, pela primeira vez, eu fiquei surpresa, ela estava lá comendo. Né? E assim também eu consegui, né, ao longo do tempo, alguns muito fundamentalistas ainda, mas também ressignificar, né, a coisa para um outro parente, né, dizer assim, poxa, Jason tá lá, então a coisa não é bem assim, porque Jason é uma pessoa boa, porque Jason é um cara ético, Jason é uma pessoa família, e a partir disso tudo, a gente vai mudar com Jason e vai começar a ver Jason de uma outra forma, porque ele faz parte de uma outra religião que não a nossa. Então, eu acho que, de forma inconsciente, né, eu consegui fazer com que algumas pessoas repensassem e derrubassem um pouco mais dos seus preconceitos. Outra forma ainda que ajuda é procurar justamente alguns órgãos que realmente são ecumênicos, né? Então, hoje a Igreja Luterana mesmo, ela se professa ecumênica e tem várias atividades de diálogo, inclusive porta aberta com outras religiões. Né? Então, criar pequenas aproximações antes de aproximações maiores. Né? Isso aí também dá. Agora, realmente, esse é um desafio, tá? Não é fácil. Eu participo de alguns grupos de diálogo com lideranças, e grupo de diálogo com lideranças é mais político do que diálogo de verdade. Grupo de diálogo funciona mesmo no tete-a-tete, no dia a dia, quando você encontra a pessoa na rua, quando encontra a pessoa no mercado, no local de trabalho. Aí você tem espaços de diálogo muito melhores. Né? E conseguir não classificar aquilo que ela chama atenção é muito importante. Né? Não reduzir a pessoa a um conceito que a gente formulou da religião. Né? Nem é reduzir ela à religião, mas é um conceito que a gente formulou da religião. Gente, mais alguma consideração, alguma pergunta? Nossa hora aí já está vencendo. Só mostrar um negócio aqui para a professora Laís, rapidinho. Professora Laís, que eu estudei sua matéria lá de tradições religiosas, me apaixonei aí, vou estudando, desenrolando, né? Quando falou lá de mito e rito e símbolo, né? Me interessei muito por esse assunto. Eu estou aqui com um livro novo. Não sei se a senhora já viu esse aqui. Acho que a câmera não pegou muito, não. É de Luiz Alexandre Solano Rossi e o do Perondi, né? Para complementar aí com os conhecimentos que a senhora passou. Ah, que legal, Jason. Eu não sei se você conhece, Jason, mas talvez você poderia se interessar pela leitura do Bruno Latour. Inclusive, ele faleceu ontem, até por isso que eu lembrei, fui ler de novo ele. Bruno Latour tem uma contribuição muito grande à história cultural, principalmente, né, que dialoga ali bastante com a antropologia das religiões, e ele trabalha muito essa questão da simetrização e a não... como que é o nome do título? O não desentendimento entre ciência e religião. Essa simetrização, né, de narrativas verdadeiras, né, sobre a realidade. E o quanto que a nossa ciência também é um mito, né, do cientista, assim como as narrativas
dos deuses, né, das cosmogonias também são os mitos para os seus adeptos e, né, os seus religiosos. Então, o Bruno Latour ele pode contribuir bastante para a nossa compreensão de diversas realidades e narrativas de realidades, né? Então, eu acho que é uma leitura que vale a pena fazer, Bruno Latour. É bem dificinho de ler, tem que ler com bastante paciência e tempo, mas tem contribuições bastante pertinentes para esse debate. Obrigado, professora. Eu vou pesquisar, né? E aí já vou com calma, né? Como você falou, que é uma linguagem um pouco mais difícil. E eu confesso que eu estou agora entrando nesse curso de Ciências da Religião, minha primeira licenciatura, né? Eu sou administrador e sou contador de formação, então é uma outra vertente completamente diferente, são outras linguagens, né? Linguagens empresariais aí do mundo de negócios, né? E o meu foco é na área de recursos humanos e de gestão da qualidade. Então, eu estou me ambientando hoje através das leituras, das apostilas no curso, né? E das aulas, das videoaulas que assisto de vocês, a compreender um pouco mais dessa linguagem. Tem um livro aqui que eu disse assim outro dia, falei, eu tenho uma bibliotecazinha aqui na minha frente também, igual a sua, professor. Eu não estou enxergando ele aqui agora. E aí eu falei assim, disse, nossa, meu Deus do céu, será que eu sou burro? Eu falei até assim, porque eu não estava conseguindo ler o livro, porque tem uma linguagem bem diferente. A professora Laís deve conhecer, é Muniz Sodré, Pensar na Go. Porque é da filosofia, né? É dificinho. E eu disse, nossa, meu Deus do céu, é muito difícil. Porque ele começa todo com esse debate sobre filosofia mesmo, né? Mas vale a pena, viu, Jason? E assim, me parece que você já está se apropriando de uma forma bem rápida de todos esses conceitos, dessa linguagem, né? Mais acadêmica, científica. Então, persista aí, porque você tem sensibilidade e interesse, o que eu acredito que são as características mais importantes, né, para um cientista. Obrigado. Estou mandando aqui no chat o link. Acho que não vai ser esse link. Não, mas eu vou te mandar, Jason. Esse link é interno do seu computador, na sua unidade B. Eu vou mandar o título mesmo de um artigo do Roger Sansi, que ele fala sobre o trabalho do Latour. É mais fácil começar lendo, né, um comentarista, para depois você ver se te interessa a própria obra do Latour. Tá bom, obrigado, professora. Nada. Gente, eu acho que é isso então, né? Tranquilo, acho que a gente pode encerrar, né? Alguém mais quer fazer alguma contribuição antes de nós terminarmos? Então, acho que nós encerramos aqui, então, tá? Que eu também tenho uma outra aula agora às 9h21, 9h20. Gente, muito obrigado aí por todos estarem conosco até o final, as contribuições aí do Jason, da Laís, tá? É muito bom a gente poder sentar junto, compartilhar. É um texto difícil, é um tema, assim, essas análises, elas são muito densas e muito amplas. A gente tenta sintetizar para conseguir pensar, né? Aquilo que a Laís falou, às vezes quando a gente sintetiza, corre o risco de classificar e reduzir demais aí o pensamento. Mas agradecemos aí a colaboração de todos, as pontuações, aí aqueles que estiveram presentes e o Jason aí que conseguiu interagir com a gente bastante, tá? Gente, obrigado então e até o próximo encontro aí. O Saulo vai passar para vocês no grupo então como é que vai ser o próximo encontro. Obrigado, gente. Tchau, tchau.